Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, se eu fosse escolher um fundo imobiliário, apenas um fundo imobiliário para ter na carteira, eu quero ter para o resto da vida um fundo imobiliário só, qual eu teria? Hoje, deixar bem claro uma coisa para vocês, a minha carteira ela é extremamente diversificada, porque eu gosto de não correr riscos. Eu não gosto de correr. Aliás, estou correndo risco porque tem que correr. E uma maneira de diminuir esse risco é diversificar a carteira. É ter uma boa quantidade de ativos que eu escolho, que eu acho bons ativos, com uma certa diversificação. Todo mundo sabe que eu uso um percentual máximo de 5% que um ativo pode ter na minha carteira, e com isso, com essa diversificação, assim eu acho que eu tenho uma carteira que mitiga risco e com isso me dê um bom resultado. Então, se eu fosse escolher um fundo imobiliário apenas para ele ser 100% da minha carteira de fundos imobiliários, qual fundo imobiliário escolhi? Com certeza, eu queria que fosse um fundo imobiliário que tivesse uma cabeça parecida com a minha. Isso é mais ou menos o que eu acho que deve se ter num fundo imobiliário para poder chegar nesse patamar para ser o único fundo imobiliário da minha carteira. Qual seria? Muitos de cara já vão responder: estou esquecendo aqui, perdão. Esse vídeo não é uma indicação de investimentos. O objetivo desse vídeo é meramente educacional, porque na justificativa dessa escolha, eu estou mostrando para vocês educacionalmente o que faz ser um bom investimento num fundo imobiliário, mas a decisão de investimento é de responsabilidade do investidor. Eu tenho que dar esse disclaimer aqui para vocês. E é claro, pessoal, eu nem vou apresentar números atuais do fundo imobiliário, tipo preço, PVP, último proventos, que são dados importantes. Eu estou falando apenas algumas características que são as características que eu olho primeiro para decidir se eu quero ele ter na minha carteira. Agora, o momento de comprar ou não, eu utilizaria esses outros indicadores para decidir o momento. Então, vamos lá. Muitos vão dizer MXRF11. Pois é, já fiz camiseta e tudo de eu amo MXRF11, já fiz muitos vídeos sobre o MXRF11, provavelmente muitos vão dizer isso. O MXRF11 é um fundo imobiliário que compõe muito bem uma carteira diversificada. Ele tem bons CRIs, eu caracterizo inclusive esses CRIs dele como high grade. Ele tem fundo de investimentos imobiliários e tem investimentos em permutas imobiliárias, que são desenvolvimento, onde você investe pouco dinheiro e consegue um resultado muito bom, e ele consegue isso, apesar de estar com menos de 10% permutas, ele consegue dar bons resultados com permutas. Então, muitos vão dizer isso, mas ele não é a minha escolha. Para ser o único fundo imobiliário da minha carteira, eu quero um fundo imobiliário que tenha muitos ativos bem diversificados. Mas quando eu falo muitos ativos, é que tenha vários tipos de ativos, que dentro dele eu encontre vários setores diferentes. O MXRF11, apesar de ser um baita ativo para compor uma carteira diversificada, ele não seria a minha escolha para ser minha única carteira. A gestão tem que ser extremamente ativa. Eu quero uma gestão que compre e vende ativos, compre ativos nos momentos certos e venda ativos nos momentos certos. E é claro que ele tem que estar em vários setores, assim diversificando a carteira como eu gosto que a carteira seja. Então, se eu não vou diversificar porque eu vou comprar um ativo só, eu quero um ativo que diversifique para mim. Vocês já viram que eu repeti diversificar um monte de vezes, porque isso é fundamental para um futuro de sucesso para o investidor. Então, minha escolha ficou para a LZR11, exatamente. Não estou falando do momento atual, qual o preço que ele está, isso estou apenas avaliando os ativos do fundo e a diversificação do fundo. A LZR11, sim, esse seria o ativo que eu levaria se eu tivesse uma carteira de um fundo imobiliário apenas na carteira. Esse fundo seria o ALZR11. É o Aliança Trust Renda Imobiliária. Inclusive, essa foto que está aí aparecendo aí para vocês, eu visitei a gestora e bati essa foto lá.
e presencialmente bati papo com os gestores, gostei bastante do que eles apresentaram. Mas quais os motivos? Por que seria? Vamos aos motivos. Por que seria o ALZR o escolhido? Primeiro, ele é bem diversificado por tipos de ativos. Lajes corporativas, apesar de ser 55% da carteira, tem uns asteriscos aqui, porque já mudou um pouquinho, mas ele investe em lajes corporativas. Ele tem galpões logísticos, ele tem galpões industriais, ele tem centro de diagnósticos, ele tem data centers, ele tem varejo e ele tem também galpões logísticos refrigerados. Então, ele tem galpões logísticos secos e galpões logísticos refrigerados. E geograficamente, ele está localizado nas principais regiões do Brasil. 77% da Grande São Paulo, Estado de São Paulo tem mais 9% ali fora da Grande São Paulo, e no Rio de Janeiro. É lógico que eu queria alguma coisinha aqui também em Belo Horizonte e alguma coisa no sul do Brasil, mas a gestão é tão ativa que é capaz de logo a gente ter esse tipo de ativos no fundo. Mas principalmente para lajes corporativas, eu quero que esteja mesmo ali dentro da Grande São Paulo, mais específico na capital. Agora, já os outros, aí sim, a diversificação é muito boa. E quando a gente olha a quantidade de inquilinos que ele tem, a diversificação é muito razoável. Apesar desse imóvel da Clariant, já foi vendido com um bom lucro, um bom retorno, inclusive o dividendo foi pago no mês passado aí para os cotistas, um dividendo muito alto, que faz parte da característica que me fez escolher esse fundo imobiliário, que é o Clariant, que eles venderam esse imóvel e repassaram o resultado. E com isso vão aumentar mais ainda, também fizeram a nova emissão, vai vir mais imóveis ainda e diversificando cada vez mais. Olha a quantidade de inquilinos, são 14 inquilinos, são 14 contratos, são 15 contratos com 14 inquilinos diferentes. Tem 2 contratos com a BRF, mas bem diversificado mesmo aí. A maior exposição estava na Clariant, mas já venderam a Clariant, o imóvel da Clariant, e venderam com um bom lucro, um bom retorno para o cotista. E esse giro me agrada de vez em quando. Então, tem bons resultados, a renda está vindo bem diversificada. Se der problema, por exemplo, como algumas pessoas acham que vão dar na Globo, o imóvel da Globo do Rio de Janeiro é apenas 5%. Apenas 5% da carteira do fundo. Então, está muito diversificado e a gente não vê isso em muitos ativos. Aí me agrada bastante aí essa diversificação que tem nos imóveis de inquilinos, dos imóveis do ALZR11. E sobre ainda os setores que os inquilinos atuam, que também me agrada bastante, porque o setor da economia, pode-se dizer que uma hora a educação pode ir mal, outra hora a medicina diagnóstica pode ir mal, os alimentos podem ir mal, o automotivo e o varejo vai bem, a publicidade vai bem, a comunicação vai bem. Então, essa diversificação que tem também nos setores que os inquilinos trabalham, também me agrada bastante, que também ainda está extremamente diversificado. E os contratos atípicos, que pode-se dizer, toda a carteira de imóveis são de contratos atípicos, tem uma média de vencimento de 8,5 anos. E os que estavam com vencimento mais próximos, aqui o IPG, 3,5, o Clariant, que já até vendeu, era 3,5 anos que estava aí, e agora, com certeza, a saída dele e entrada de novos imóveis vai, com certeza, aumentar aqui a média de contratos atípicos, são muito bons. Então, a LZR11, por essa diversificação, por esses contratos atípicos de longo prazo, me agrada bastante. Pessoal, esse é o escolhido, aquele fundo imobiliário que, se eu pudesse ter apenas um fundo imobiliário, era ele que eu teria na carteira, a LZR11. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Vou repetir, esse vídeo não é uma indicação de investimento. Fica com Deus, deixa aquele like, coloque aí nos comentários, se você fosse ter um ativo apenas na sua carteira, mais nenhum, qual seria? Coloque aí embaixo para nós. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.